Na semana passada a gente fez um vídeo aqui sobre o arcabouço regulatório, o livrinho de requisitos da FIA para homologar um circuito que pode então receber a Fórmula 1. E aí, e eu admito que já imaginava que isso aconteceria, vieram muitas perguntas e pedidos sobre circuitos inusitados que receberam a Fórmula 1. E aí eu pensei, por que a gente não falar de pistas que receberam a categoria máxima do automobilismo apenas uma vez, para nunca mais? Uma viagem pelo espaço e pelo tempo, então, em todas as décadas praticamente da Fórmula 1, a mais recente delas em 2020, que receberam uma categoria apenas uma vez, para nunca mais, pelo menos até agora. É disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas antes, este vídeo é patrocinado pela Insider, a marca das Tech T-Shirts e não apenas delas, das roupas tecnológicas. E neste mês de dezembro eu tenho uma dica especial para você. Fuja do caos. Fim de ano é sempre igual, shopping lotado, supermercado cheio, trânsito infernal, ameaça de chuva. Fique em casa e resolva seu problema de presentear todo mundo, amigos, família, pessoal do trabalho, etc., com as roupas tecnológicas da Insider. Sou testemunho vivo disso. Ano passado, mamãe ADM pegou o meu cupom, fez a festa, a família inteira ganhou roupas tecnológicas e vai lá ver. Tá todo mundo confortável na estica, inteiraço, porque as roupas da Insider são de fato muito boas. E não tem só camiseta, como eu falei, tem blusinha, tem saia, tem short, tem bermuda, tem meia, tem cueca, tem até boné. Inclusive, vou lembrar de pedir para Insider um boné. Roupas tecnológicas, presentes inteligentes, porque você economiza tempo. Fugindo do caos dessas compras de final de ano, porque compra online, recebe em casa, tem desconto, troca simplificada, peças que vestem bem, não tem erro. E se você for ao site da Insider pelo meu link, cupom Splash and Go, já entra acionado por ele, QR Code aqui também na tela, vai aparecer outras vezes no vídeo, você obtém então descontos que chegam a até 30%. Porque você aciona meu cupom, cumula ele com as opções de descontos por lá, e aí, pô, 30% e ia comprar duas, pelo mesmo preço já leva 3. Mas tem mais, porque, né, ADM Papai Noel passou aqui para te pôr na cara do gol, porque aí você ainda ganha 20% de cashback em compras futuras. Tô te pondo ou não tô te pondo na cara do gol? Cola de mim que você vai passar de ano. Vai pelo meu cupom, vai pelo meu QR Code, link direto na descrição e fixo também no primeiro comentário. Não preciso dizer mais nada. Fuja do caos nessas compras de final de ano. Cola na minha. Seguimos. A Fórmula 1 é repleta no seu calendário de solos sagrados, templos do automobilismo, e é interessante pensar que do campeonato inaugural de 1950 para hoje, ainda temos 4 representantes que estavam no primeiro ano: Silverstone, Mônaco, Monza e Spa-Francorchamps. Se você levar em consideração que aquele campeonato teve 7 provas, até que temos várias ainda sobrevivendo, além de Indianápolis, que compôs aquele calendário, não está na Fórmula 1, mas tá lá, vivíssima, num dos grandes palcos do automobilismo, para alguns o maior, que tem sua vida importantíssima no automobilismo norte-americano. Mas há algumas que deixaram apenas um registro na história, tiveram apenas um grande prêmio, e várias delas você nunca ouviu falar. Eu não te culpo, já que estamos aqui quase no Natal. Que tal então um episódio mais descontraído, uma listinha dos que foram apenas uma vez. E a primeira delas... Pescara, uma cidade litorânea na Itália, recebeu a Fórmula 1 apenas uma vez em 1957, mas tem um recorde. A pista mais longa recebeu um grande prêmio da Fórmula 1, 25 quilômetros. Essa prova, inclusive, já apareceu aqui numa pequena grande história de quando Jack Brabham teve uma pane seca
e empurrou o carro até um posto de gasolina para completar o tanque e continuar. Localizado na costa do Adriático, o circuito tinha 30 curvas, enormes retas, usava evidentemente trechos de estrada, e a única corrida que a Fórmula 1 teve por lá foi vencida por Stirling Moss com pole position de Juan Manuel Fangio. E a razão para que aparecesse no calendário de 57 foi, adivinha, grana, porque as equipes do grid, especialmente as inglesas, não concordaram com o cachê oferecido por Zandvoort e Spa-Francorchamps. E aí a Fórmula 1 com as equipes decidiu organizar um grande prêmio em Pescara, às pressas, porque foi onde conseguiram um lugar para correr. A Ferrari, por sua vez, pulou fora. Por razões políticas, não queria brigar com Zandvoort e Spa, e também por preocupações com a segurança. Não que Enzo Ferrari se importasse muito com isso, mas ele já tinha perdido alguns pilotos em anos recentes, perderia outros em 58 e sabia que correndo em casa, se algo acontecesse e havia muitas preocupações com a segurança na pista, ia acabar sobrando para ele, àquela altura já o mais importante dos construtores na terra da bota. Foi apenas uma vez e nunca mais para Pescara. Em 1958, a Fórmula 1 resolveu atravessar o Estreito de Gibraltar e se aventurar pela primeira vez na África. Talvez você não saiba, mas Kyalami, na África do Sul, não foi a primeira vez, então, que a Fórmula 1 correu por lá. Por lá, no caso, na África. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. A pista era um circuito de rua entre Casablanca e Azemmour, acho que é assim que fala. Foi a prova de encerramento da temporada em que Mike Hawthorne de Ferrari venceu o campeonato com um segundo lugar. Mas um acidente fatal com Stuart Lewis Evans e também uma certa dificuldade de conter a multidão, vendo a Fórmula 1 aparecer por lá pela primeira vez correndo na rua, acabou fazendo a Fórmula 1 e a organização coçar a cabeça e pensar, acho que a gente não volta. E não voltaram. Avus, em alemão, é a forma contracta, é a abreviação das iniciais de... Editor? Não vou conseguir pronunciar isso. Como é que fala em alemão? O Rodrigo não consegue falar, não consegue pronunciar. Das Rodrigues? Dreiglasen. Avus, sem dúvida, foi um dos circuitos mais peculiares, mais pitorescos que a Fórmula 1 já correu. Basicamente uma autoestrada, vai por um lado, volta pelo outro, com as duas pontas unidas por curvas. E que curvas? 180 graus, basicamente uma alça gigante de trevos, só que, para deixar tudo um pouco mais animado, com uma inclinação tão alta que ganhou o apelido de Parede da Morte, de onde, inclusive, vários caíram para o lado de lá. Os riscos inerentes, obviamente, fizeram a organização se preocupar, e Avus só viu a Fórmula 1 uma vez, em 59. Antes do nascimento da Fórmula 1, em 1950, Avus já tinha recebido provas de grandes prêmios. E DTM, a Stock Car alemã e a Fórmula 3 nacional do país continuaram correndo por lá até meados dos anos 90. Avus, hoje em dia, está fechado. Antes de Portimão e Estoril, Portugal já recebia corridas da Fórmula 1 e as ruas de Lisboa tinham então um traçado de 5,4 km que recebeu a denominação Circuito de Monsanto. Stirling Moss venceu a prova com seu Cooper Climax, tendo Mustang Gregory na segunda posição, seu companheiro de equipe. O destaque da corrida acabou sendo um acidente espetacular com Jack Brabham, que foi catapultado para fora de sua Cooper, caindo sentado ou estatelado no asfalto. O layout perigoso, repleto de curvas cegas e trechos muito estreitos, deu vida curta ao traçado até que longo, de 5,4 km, e a Fórmula 1 só fez então por lá uma aparição. Sebring
Ativo até hoje, recebendo corridas importantes como do IMSA, International Motorsport Car Association, foi construído depois da desativação de uma base aérea na Flórida. O layout que recebeu a Fórmula 1 tinha 8,3 km e 12 curvas e foi detestado pelos pilotos, que consideraram a pista sem aderência, esburacada, e as equipes julgaram que não havia nenhuma estrutura para recebê-las. O que me põe a pensar que na Fórmula 1 mambembe precária daquela época, não ter nenhuma estrutura devia ser, não tem banheiro, não tem água encanada, não tem nem energia elétrica, porque a Fórmula 1 de 1959 era bem precária. Então você imagina como devia ser o circuito. Para quem acha que a Fórmula 1 só apresenta exigências para correr no circuito hoje em dia e que quer crescer nos Estados Unidos só por invenção da Liberty Media. Continua na cruzada para se estabelecer na terra do Tio Sam. No ano seguinte, depois de Sebring, o Grande Prêmio dos Estados Unidos aconteceria, também apenas por uma vez, em Riverside, do outro lado do país, trocando a Flórida pela Califórnia. No lado de vocês, Flórida e Califórnia. E foi um retumbante fracasso comercial. Mais uma vez, os americanos mostrando que não ligavam muito, pelo menos naquela época, para a Fórmula 1. Dos 70 mil ingressos colocados à venda, apenas 5 mil foram comercializados. Problemas financeiros, baixa participação e, com isso, dificuldade em atrair patrocinadores, que levavam a problemas financeiros, selaram o destino do circuito, que não mais recebeu a Fórmula 1, além daquele ano de 60, continuaria ativo até 1980 com outras provas locais, mas fecharia para, como muita coisa nessa vida, virar um empreendimento imobiliário. Não tem mais Riverside. Pode procurar no mapa. Localizado ele também num antigo aeródromo que atendia a Força Aérea da Áustria, Zeltweg também recebeu a Fórmula 1 apenas uma vez. Pode ser que você tenha ouvido esse nome outras vezes, equivocadamente atribuído ao circuito vizinho, porque o Red Bull Ring, anteriormente denominado Österreichring, fica a 10 minutos de carro dali. Inclusive, uma curiosidade, são as duas praças que receberam a Fórmula 1 mais próximas umas das outras. Pode olhar no Google Maps, inclusive para dirimir dúvidas e mostrar que um é um e o outro é outro. O traçado em formato de L tinha pouquíssimas curvas e corria basicamente na pista de pouso e na taxiway, ou seja, a pista de taxiamento. Um abraço pro Lito do Aviões e Músicas. Não fosse ele, a gente não tava aqui. Os pilotos, todos menos um, não gostaram da pista, que não era nada desafiadora, e o público detestou, porque não tinham muitas estruturas de arquibancada e, portanto, acompanhar uma corrida num lugar quase inteiramente plano, como é um aeroporto, era praticamente impossível, porque você não sabia exatamente onde estavam os carros, se ele estava aqui ou se ele estava lá atrás, enfim, um inferno. Mas eu falei que todos menos um dos pilotos reclamaram, porque Lorenzo Bandini, com a Ferrari, venceu sua primeira e única na Fórmula 1, pelo menos em corridas oficiais, lá. Zeltweg também foi o menor circuito da história a receber a Fórmula 1. Menor do que Mônaco, que tem 3.300 e alguma coisa. Zeltweg tinha 3.100 e, portanto, para dar a distância de uma corrida, 105 voltas foram dadas. Muita gente manda perguntas e comentários falando por que a Fórmula 1 não corre em Le Mans. Então, ela até já correu, mas não aquela grande Le Mans, o circuito de La Sarthe, com 14 km de extensão, e sim sua variante menor, chamada de circuito Bugatti. Ele usa parte do traçado tradicional, mas antes de entrar na onde seria a reta Mulsanne, que na verdade não tem esse nome, vira para dentro e vai passar por trás dos boxes tradicionais. O layout não agradou pilotos, frustrou quem organizava a corrida, acostumado com 200 e tantas mil pessoas na época, no final de semana de Le Mans, menos de 10% desse público compareceu, foi um fracasso comercial, zero repercussão na mídia, e o público reclamou. Mas já acabou? Sim, corrida de Fórmula 1 tem 2 horas e não 24. Foi só uma vez para nunca mais.
No auge dos anos 80, a Fórmula 1 seguia a cruzada de tentar se estabelecer nos Estados Unidos e em 84 foi a vez de Dallas, cidade importante do Texas, onde brotava dinheiro do chão em razão do petróleo. Dallas, nessa época, inclusive pelo famoso seriado de mesmo nome, estava bombando. Era sinônimo de dinheiro. E onde tem dinheiro, tem Fórmula 1. Onde tem Fórmula 1, tem dinheiro. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Este vídeo não é patrocinado, não por eles. A corrida foi um retumbante desastre, correndo no entorno do Texas Fairground State, um parque local. Com temperaturas acima de 37 graus, viu o público reclamar do calor, o asfalto se desfazer, carros quebrando por todos os pontos da pista e até Nigel Mansell desmaiando ao empurrar sua Lotus em direção à linha de chegada. O público não gostou, o organizador teve prejuízo, os pilotos reclamaram da pista cheia de esquinas de 90 graus e com o asfalto desmanchando. Os organizadores resolveram puxar o fio da tomada, ainda mais depois que a comunidade local começou a fazer protestos. Já que recebeu uma corrida de Fórmula 1 no quintal de casa, a gente sabe, não é exatamente algo simples. Donington Park tem um lugar especial no imaginário e no coração dos brasileiros. Porque, recebeu a Fórmula 1 apenas uma vez. E que vez? Ayrton Senna e Rubens Barrichello apavoraram nesse dia. Senna largou em quarto, caiu para quinto e cruzou a primeira volta em primeiro para não mais perder a ponta, conquistando uma apoteótica e muito lembrada vitória. Rubens, fazendo apenas sua terceira corrida na Fórmula 1 com uma modesta Jordan, partiu de 12º e cruzou a primeira volta na quarta posição. Portanto, a bem da verdade, ganhou mais posições do que Senna. Mas, infelizmente, a televisão, acertadamente, focou na briga pela ponta e não viu o Rubinho fazer o que fez. Mas ele fez. O circuito, entretanto, passou por diversos problemas financeiros, tinha dificuldade de trazer a grana que a Fórmula 1 cobrava para correr e, vivendo sempre na pindaíba, teve inclusive que se desfazer de um magnífico acervo que tinha no museu local, ao lado da pista. Nos anos 2000, vimos planos de recapacitar Donington para receber novamente a Fórmula 1, mas acabou não rolando e, pelo menos até hoje, Donington teve a Fórmula 1 por lá apenas uma vez. A pista ainda recebe corridas de campeonatos regionais e nacionais da Inglaterra, mas Fórmula 1 não. Quer dizer, às vezes recebe eventos de carros históricos e, se não estou enganado, já falamos de uma corrida deles com Minardes promocionais, em que Nigel Mansell e Fernando Alonso inclusive tiveram uma panca, mas não era uma corrida válida. Se você está contando comigo, você já percebeu que nossa lista de 10 chegou a 10. E ainda não acabou, porque temos uma recente e uma que recebeu a Fórmula 1 apenas uma vez no Brasil. Quando a pandemia da Covid-19 suspendeu as atividades desportivas em 2020, e a bem da verdade suspendeu praticamente tudo, a Fórmula 1 se viu forçada a reorganizar seu calendário, passou a mão no telefone e saiu conversando com promotores de grandes prêmios para ver o que dava para fazer. Soluções extremas foram adotadas e algumas pistas tiveram inclusive grandes prêmios consecutivos, como o Red Bull Ring, que recebeu o Grande Prêmio da Áustria numa semana e daí 7 dias viu a largada do Grande Prêmio da Estíria, que é o nome daquela região. A mesma coisa aconteceu com Silverstone, que viu o Grande Prêmio da Inglaterra numa semana e o Grande Prêmio Fórmula 1 70 anos na outra. E aí o foco era minimizar os deslocamentos com as barreiras sanitárias impostas pela pandemia. E a solução foi então trazer a Fórmula 1 para correr em Monza no final de semana e Mugello no outro. Em 13 de setembro de 2020 aconteceu então o Grande Prêmio da Toscana, nome da região em que está contida a pista de Mugello, que não era e não é uma estranha para a Fórmula 1. Diversos testes, especialmente da Ferrari, já aconteceram por lá. Mas Grande Prêmio que é bom mesmo, nunca até 2020. Os pilotos gostaram, a corrida foi boa, a pista muito veloz, mas um acidente sério na largada, um engavetamento provocado por Bottas tirando o pé sob safety car,
e a galera lá de trás não viu. E também uma gloriosa cacetada com o Lance Stroll nas curvas Arrabiata 1 e 2, com ele praticamente ou totalmente demolindo uma Racing Point, deixaram preocupações com a segurança. E aí, quando acabou a pandemia, no money, no racing, Mugello não conseguiu levantar a grana necessária para brigar contra outra pista na Itália que também queria a Fórmula 1 de volta, Imola. E aí, a junção Fórmula 1 mais Mugello aconteceu, pelo menos até hoje, apenas uma vez. Mas calma que tem outra bonus track. Em 3 de dezembro de 1974, a ditadura militar promoveu no Brasil o Grande Prêmio Emílio Médici, que celebraria a inauguração do Autódromo de Brasília, aquele que agora foi recentemente reformado e reinaugurado. 85 mil pessoas, o que já é para a realidade de hoje em dia bastante gente, especialmente levando em consideração que Brasília não tinha nem metade da população de hoje, lotaram o circuito para assistir uma corrida com 12 carros que aproveitava a passagem da Fórmula 1 pelo Cone Sul, com os grandes prêmios de Buenos Aires e São Paulo. Emerson venceu de McLaren M23 com George Scheckter na segunda posição, correndo no traçado de 5.475 metros e 12 curvas na capital federal. Dali surgiria uma famosa história de Nelson Piquet, que conseguiu se esgueirar pelos boxes e trabalhar junto com a equipe Brabham ao longo do final de semana. Anos depois, ele reencontraria, na condição de adversário pelo título, um cara que naquele final de semana tinha lavado suas rodas, o argentino Carlos Reutemann. Para você ver como a vida dá voltas. Lembrava? Sabia de todas essas? Escreva aqui embaixo, a caixa de comentários é de vocês. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, falando dos circuitos que receberam a Fórmula 1 apenas uma vez. Eu espero que você tenha gostado, deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, o trabalho é ridículo e é muito importante para o nosso crescimento na internet afora. O algoritmo interpreta seus likes, seus comentários e suas hypadas como engajamento, e aí ele fala, pô, vou distribuir porque se engajou, atingiu, e se atingiu, outros podem gostar. Essa é a lógica, é por isso que a gente pede like, não é para ficar te amolando. E é por isso que eu peço no final, depois que já entreguei um monte de conteúdo para você. Não quer comentar nada? Deixa um emojizinho, comenta de onde nos assiste, nossa audiência é nacional e é sempre muito legal saber de onde vocês vêm, ou de onde vocês vem. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra e passa a receber aquele push no seu telefone no instante em que eu publico cada um dos conteúdos. Por fim, mas não menos importante, temos as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos, eu vejo vocês lá nas nossas redes. Valeu e aquele abraço.